E aí pessoal, eu sou o Christian Castro. E aí, tudo bem com. Por exemplo. Por exemplo, e aí, tudo bem com vocês? Tá bom, tá. Aí, por exemplo. Por exemplo, tá, então. Por exemplo, você que quer saber o que eu vou falar. Ativa o sininho, se inscreve no canal e, e deixa o like. Tá bom, tá. É isso. Tá. E, por exemplo. E aí, tudo bem com vocês? Tá bom, tá. Tá. E também. Eu tô pensando em falar. Tá, então, por exemplo. Tá, então eu tô pensando em falar assim. Tá, então. Por exemplo. Tá, por exemplo. E aí, eu começo, por exemplo. E aí, tinha às vezes que, por exemplo, que alguns que moram aqui neste local, aí ficaram, por exemplo, mas por exemplo, aí ficaram. Aí, por exemplo, ficaram, por exemplo, sem futebol. Foi assim, né? Aí tá. E aí tá. E começo, por exemplo, tá? Aí é isso. E aí, por exemplo, aí eu fiquei, por exemplo, sem fazer vídeo de participação. Assim. Mas quando alguns daqui deste local, aí, por exemplo, aí, mas, por exemplo, por exemplo, aí, por exemplo, vai ter, por exemplo, tá, aí, aí durante o ano, aí, por exemplo, vai contar que alguns daqui deste local irem pra escola, e aí mesmo, aí, por exemplo, aí, se às vezes é bom em alguma coisa, né, ou se às vezes bem na escola, aí, por exemplo, aí alguns daqui desse local aí quando voltar a ter coisa de futebol, por exemplo, aí na TV ou aí na, ou na, aqui no pátio, ou aqui na frente, ou na rua ou aqui na frente da casa, tá? Aí, por exemplo, na prática, aí, por exemplo, aí, por exemplo, na prática, aí, por exemplo, aí prometo trazer o conteúdo com participações para vocês. Aí é isso. Por exemplo, é, é isso. Eu, por exemplo, eu começo, por exemplo, aí vai ter vídeo com os mesmos de participação. Muito legal, que tinha sempre. E depois também vai ter vídeos com novas simples participações também. Aí é isso. E aí, por exemplo, aí vou conversar com alguns daqui novos daqui do pátio. Aí pra ir com, ir com que fica sempre comigo. Pra, pra ver se fica tudo bem pra fazer vídeo com participação. Mesmo com. Mesmo com dois ou um assim. É isso, eu não vou estar dando spoiler. Não. Tá, é isso. Aí, por exemplo, aí tá. Aí quando pedirem pra mim fazer vídeo com participação, aí tá, aí eu faço. Aí, por exemplo, tá. Aí prometo trazer conteúdo com participação. Tá, é isso. Tá, tá, por exemplo, tá aqui no card, o link tá aqui na descrição. Tá. Aí, por exemplo, mesmo, por exemplo, tá. Aí eu falar uma coisa, tá.
Começo, por exemplo. Começo, por exemplo. E aí? Por exemplo. E aí? Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Também Feliz Páscoa, que é adiantado, que, por exemplo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo atrasado e Feliz Páscoa adiantado, porque aí eu não vou estar pra fazer vídeo por aí. Mas às vezes tem algum, por exemplo, me convocado em alguma participação, aí eu busco pra vocês. Tá bom, tá. E, por exemplo, é isso. E aí, por exemplo, tá? Começo, por exemplo, é isso. E aí, tá? Por exemplo, tá? Começo, por exemplo, quebra o sininho. Começo, por exemplo, começo, por exemplo, aí o. Começo, por exemplo, aí se inscreve, aí clica em inscrever-se. E eu começo, por exemplo, eu começo, por exemplo, e faz alguma coisa para estourar uns quantos likes. Tá. E, por exemplo, eu começo, por exemplo, e é isso. Tchau. Fui.